Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Letícia, eu vou trabalhar redação com vocês aqui no cursinho, e é isso. Eu passei em Direito aqui na UNB pelo PAS, e estou cursando aí, gostando bastante, mas a gente vai começar a trabalhar redação. Eu sei que ano passado vocês tiveram uma aula de redação, se eu não me engano, mas a gente vai tentar fazer mais aulas para trabalhar o conteúdo mais devagar, com mais calma. Às vezes uma aula fica muita coisa em uma aula só, principalmente para redação, que tem várias coisinhas, né? Bom, já que é a primeira vez que a gente está se conhecendo, a minha ideia com redação é trabalhar muito a prática. Então, eu vou estar sempre colocando textos para você, temas para vocês fazerem os textos de vocês. Fazer redação, gente, é a única forma da gente ganhar confiança, da gente melhorar na escrita. Obviamente, eu vou estar aqui falando da estrutura para vocês, mas a prática é muito importante. Eu acompanhei uma aula de vocês de exatas e eu vi que vocês fazem muitas questões e com a redação é a mesma coisa, não tem como fugir, a gente tem que praticar também. E outra coisa que eu queria avisar antes da gente começar é que eu vou tentar também colocar o máximo de obras possíveis aí durante as aulas, as obras do PAS, que são muito importantes não só para fazer a prova do PAS, que elas caem como questão, mas também porque elas ajudam muito como repertório sociocultural. Eu usava toda hora na redação e, por incrível que pareça, eu ainda uso na faculdade. A gente teve uma aula semana passada sobre uma das obras do PAS, então é muito importante, usa sempre, e principalmente na redação para usar como repertório. Vamos começar. Qual é o gênero textual cobrado no Enem e no PAS? Bom, o Enem sempre cobra um único gênero textual que ajuda bastante a gente, ele só cobra um, que é o texto dissertativo argumentativo. E o PAS, ele tem uma peculiaridade. O PAS 1 e o PAS 2, às vezes, eles gostam de dar uma inventada e cobrar carta, cobrar conto. No meu PAS 2 foi carta, foi uma carta sobre o meio ambiente. Mas o PAS 3, eu acho que a maioria de vocês vai fazer o PAS 3. O PAS 3, normalmente, ele cobra o texto dissertativo argumentativo também, que nem o Enem. Por isso que o texto dissertativo argumentativo, acho que vocês escutam essa palavra muito na escola, na vida no geral, essa vida de ensino médio, porque é muito importante, cai em muitas provas e vai ser o nosso foco por enquanto. Se alguém for fazer PAS 1, PAS 2, a gente pode conversar e ver sobre esses outros gêneros, dar umas dicas aí para vocês. Mas o que é esse bendito texto dissertativo argumentativo que a gente tanto fala? O texto dissertativo argumentativo tem esse nome não por acaso, né? Porque ao realizar ele, vocês vão ter que dissertar, que é apresentar um assunto com uma riqueza de detalhes de uma maneira sistemática. Aqui está escrito pela escrita oralmente, mas como vocês vão fazer a redação, vai ter que ser pela escrita, né? E a parte de argumentar, um texto argumentativo, quer dizer que vocês vão ter que defender um ponto de vista, apresentando razões, evidências, lógica, com o objetivo de persuadir e influenciar quem está lendo o texto. Então, vocês vão ter que colocar a opinião de vocês, eu acho esse tópico certo, eu acho isso errado, eu acho que afeta tal grupo, enfim, e vocês vão ter que falar o porquê que vocês acham disso. É aí que entra o tal dos repertórios socioculturais. Né? Então, vocês vão ter que convencer a pessoa que está lendo da sua opinião, vocês vão ter que tentar fazer esse trabalho. Então, fica evidente agora com o que eu falei, que é um texto opinativo, vocês vão ter que colocar a opinião de vocês. E é o queridinho do Enem do PAS 3, como vocês sabem. Vamos para essa redação. Por que eu trouxe a redação da Lívia? Lívia Taumaturgo. Ela fez essa redação com 18 anos, ela é lá de Fortaleza. E o tema que ela fez, a redação dela, foi manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Era o Enem lá de 2018. E eu trouxe a redação dela porque ela foi uma redação nota 1000. Para quem não sabe, a redação nota 1000 é quando a pessoa ganha a maior nota, né? Que pode se ganhar. E o Enem, as notas dele vão até 1000, né? Não é de 10. Que nem a do PAS é até 10, né? A do Enem é até 1000. Mas eu trouxe a redação dela para a gente analisar mais a estrutura. A gente não vai analisar tanto o conteúdo. Como vocês podem ver, a Lívia escreveu em 4 parágrafos a redação dela. Isso é obrigatório, tanto no PAS quanto no Enem. Vocês sempre vão fazer 4 parágrafos, são 30 linhas, e vocês vão dividir essas 30 linhas em 4 parágrafos.
Isso é uma regra, é a estrutura base de uma redação. O primeiro parágrafo, aqueles que está de vermelho, é a introdução da redação. Ela vai ali apresentar a ideia. A introdução tem ali entre 5 a 7 linhas. Aqui a Lívia, ela faz os parágrafos todos com uma uniformidade. Ali entre 7, eu acho que tem um parágrafo mais maior. Não, acho que são todos mais ou menos iguais, com 7 linhas. Mas não tem problema se vocês quiserem fazer a introdução um pouquinho menor do que os desenvolvimentos. Mas sempre ali fazendo entre 5 a 7 linhas a introdução. Porque acaba que vocês vão perceber que é difícil fazer menos linhas, é difícil você usar menos que 30 linhas também, porque tem elementos que você tem que colocar na redação que acabam que criam essa uniformidade. Por exemplo, na introdução, normalmente você vai ter que fazer, no mínimo, 3 frases. A Lívia prefere fazer muitas. Eu acho que nessa introdução dela, se eu não me engano, eu tinha contado 5 frases. Ela faz mais frases. Quando eu fazia a redação, eu fazia 3 frases sempre na minha introdução. Então, é no mínimo 3 frases da introdução, porque tem esses elementos. Isso eu só estou falando para mostrar que é uma estrutura que ela vai de acordo com as coisas que você tem que colocar na sua redação, que a gente vai ver. Os 2 parágrafos de baixo, que são esses 2 parágrafos que estão de verde, são os desenvolvimentos. Então, necessariamente, tem que ter 2 desenvolvimentos, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. E o último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, você está fechando seu raciocínio. E aí é mais ou menos essa estrutura. Percebe que também a Lívia sempre coloca o parágrafo. O parágrafo, eu me refiro a esse espaço antes de você dar o início ao parágrafo. Então, é só para sinalizar que você está iniciando, né, um parágrafo, e você deixa aquele espacinho, que também se chama parágrafo. Vamos para o próximo slide. Bom, outra redação nota 1000 aí para vocês. Por que eu troquei? A gente não vai ler a da Lívia. Porque a redação da Maria Luísa é o tema que eu vou passar para vocês fazerem essa semana, para vocês escreverem uma redação essa semana. A Maria Luísa, ela fez o Enem de 2023, ela ganhou nota 1000, e vocês vão fazer o mesmo tema que ela essa semana, que é o tema de desafios para a valorização do trabalho de cuidados das mulheres no Brasil. Bora lá começar essa leitura. Eu vou dar um foco hoje na introdução, e nas próximas aulas a gente foca um pouquinho mais no desenvolvimento e na conclusão, mas eu vou falar ainda do desenvolvimento da conclusão para vocês fazerem a redação de vocês essa semana, né? Vamos lá. Introdução. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Vamos lá, vamos destrinchar essa introdução. A primeira frase da Maria Luísa, ela introduz o tema, ela apresenta o tema. E ela utiliza a pensadora brasileira Djamila Ribeiro para fazer isso. Por que ela escolheu a Djamila Ribeiro? Porque a Djamila justamente fala de um problema que deve ser solucionado e um problema que está na invisibilidade, que é justamente o tema. O tema fala o quê? De invisibilidade do trabalho de cuidados da mulher. Então, foi brilhante essa conexão que ela fez, mas vocês não precisam necessariamente usar uma pensadora, tá, gente? Vocês são livres para apresentar o tema de outras formas. Uma forma que eu usava muito era contextos históricos, utilização de contextos históricos. Por exemplo, uma redação que fale de racismo estrutural. Um contexto histórico perfeito que conversa muito com o tema de racismo estrutural foi o período de escravidão que a gente viveu no Brasil. Eu utilizava muito essa questão do contexto histórico, mas vocês podem usar um caso que vocês viram, uma reportagem, que também podem ajudar a apresentar ali o tema, tá? Mas se vocês tiverem uma pensadora, podem colocar também, fiquem à vontade. Segunda frase. Porém, no contexto atual do Brasil, gente, é muito legal que ela tenha colocado o contexto atual do Brasil. Por quê? Porque o tema do Enem fala justamente de um problema que acontece
no Brasil, na sociedade brasileira. O Enem sempre fala de problemas que acontecem no Brasil, porque é uma prova brasileira para ingressar em universidades brasileiras. Então, é importante que você sinalize de qual local o tema está falando, qual local o tema se trata. Então, no contexto brasileiro, a situação brasileira, o contexto atual do Brasil, sempre coloca uma distinção aí para a gente saber de onde vocês estão falando. É muito importante, porque sempre vem escrito nos temas, tá? As mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Essa frase é muito importante na introdução. Essa frase é a que contém a tese da Maria Luísa. O que é a tese? A tese é a frase que marca a opinião, que indica a opinião que vai ser defendida durante todo o texto. Por isso que ela é tão importante, porque ela sinaliza o que você vai falar no resto do texto. Aqui é a opinião da Maria Luísa. Aqui, ó, ela está falando do tema que as mulheres enfrentam desafios e que esse desafio gera graves impactos na vida das mulheres com uma falta de destaque. Então, a tese dela é essa, que esses desafios estão afetando a vida das mulheres, gerando uma falta de destaque. Muito importante. E vejam que ela está introduzindo a opinião dela sem usar a primeira pessoa, sem falar eu acho. Ela sempre utiliza a terceira pessoa. Isso é muito importante. O Enem, ele obriga vocês a utilizarem a terceira pessoa. Então, nunca usem a primeira pessoa, usem a terceira pessoa. Vocês colocam a opinião, sim, mas sem o uso da primeira pessoa, que nem a Maria Luísa fez aqui. Última frase. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Essa última frase pode parecer um pouco jogada, mas não é. No contexto do texto faz muito sentido, porque ela está colocando os argumentos que ela vai desenvolver no resto do texto, que ela vai desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, respectivamente. Então, ela vai falar da omissão governamental e da influência midiática nos desenvolvimentos. Por isso que ela já tem que sinalizar ali os argumentos que ela vai usar no resto do texto. Vamos ver os desenvolvimentos dela, como é que vai ser. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens, não para as leis. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna e Constituição, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor, como a desvalorização salarial. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Percebe que aqui ela desenvolveu justamente aquele argumento que ela falou lá na introdução dela, que é a omissão governamental. Para legitimar o argumento dela, para embasar o argumento dela, ela utiliza o filósofo John Locke. Você pode usar outro, pode usar um filme, pode usar uma série, pode usar outro filósofo, uma teoria filosófica, uma teoria sociológica. Não precisa ser o John Locke. Vocês são livres para usar o repertório que vocês conheçam. Usar as obras do Paz. Então, vamos para o próximo desenvolvimento. Desenvolvimento 2. Além disso, a influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. Para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, o estado atual das coisas, é sempre penoso. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária das mulheres, que exercem o trabalho do cuido ou doméstico, uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Isso ocasionou o silenciamento da população feminina, enraizando a lógica do patriarcado na sociedade. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área de cuidados, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua obrigação. Mesma coisa do outro desenvolvimento. Pegou lá na introdução aquele argumento que ela falou lá na introdução, que foi a influência dos meios digitais, trouxe para o segundo desenvolvimento e desenvolveu, o nome não é à toa, desenvolveu o argumento, utilizando a Chimamanda Adichie. Gente, os livros dela são maravilhosos, fica aí a recomendação. É a Chimamanda Adichie para embasar, utilizando ela como repertório sociocultural. Vamos para a conclusão. A conclusão tem alguns elementos, principalmente a conclusão do Enem, que é uma conclusão relativamente diferente das outras, principalmente da do Paz. A gente vai ver essa diferenciação, mas como vocês vão fazer um tema do Enem, eu trouxe a conclusão do Enem, né?
Mas a gente vai desenvolver cada elemento devagar, assim, pontinho por pontinho, coisa por coisa. Mas hoje eu vou passar sobre ele só para vocês terem condições de fazer a redação. Vamos lá. Portanto, é necessário que essa situação seja dissolvida. Para isso, o governo, órgão responsável por garantir a condição e existência de todos, deve prover o apoio psicológico e financeiro às cuidadoras, por meio de investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Paralelamente, os meios de comunicação precisam combater a lógica de inferioridade e de concepção machista agregadas a esse trabalho. Assim será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário da invisibilidade, como propõe Jamil. Vocês veem que a redação do Enem ela é diferente por quê? Porque você tem que solucionar o problema que foi proposto. Então, vocês vão ter que trazer uma solução a partir de 5 elementos obrigatórios. Vamos ver quais são eles aqui no texto. Primeiro elemento, agente, quem que vai solucionar? O governo. E ela utilizou um detalhamento, ela vai detalhar aqui o que o governo faz. O governo é um órgão responsável por garantir a condição de existência de todos. O que o governo deve fazer? Qual a ação? Ação, o terceiro elemento. Deve promover apoio psicológico e financeiro. Então, o governo, o que ele faz? Detalhamento, agente, detalhamento, ação, por meio. Meio, como que ele vai fazer isso? Por meio de investimentos, por meio do exercício das leis. E por que o governo deve fazer isso? A finalidade, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica. Então, aqui foi construída uma solução a partir desses 5 elementos, que são obrigatórios na sua redação do Enem, na sua conclusão do Enem. Nessa conclusão, nesse processo de você tentar solucionar, né, essa problemática que está tratada no texto. Mas a gente vai falar desses elementos um por um na próxima aula. Tema da semana, tema do Enem, vocês já sabem, desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, eu fiz esse Enem, sabia? Eu lembro de eu fazendo essa redação. E para vocês fazerem uma correlação aí com uma obra do Paz, a gente vai começar a falar delas. Eu trouxe uma obra aqui que também fala sobre a situação das mulheres brasileiras. Não Vou Mais Lavar os Pratos, da Cristiane Sobral. Gente, a Cristiane Sobral, ela é uma autora carioca, ela nasceu lá no Rio de Janeiro, mas ela mora em Brasília, aqui no DF, há acho que mais de 30 anos, ela se mudou para cá nos anos 90, então ela está muito inteirada na realidade das mulheres do DF também. A obra dela é uma poesia, então por isso está escrito em verso, e vamos ler ela. Gente, é muito boa essa obra, eu gosto muito dela. Obra do Paz 3, hein? Não vou mais lavar os pratos, da Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho as minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias do que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto. Qualquer coisa. Não vou mais lavar os pratos, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li e li e li. Eu até sorri. E deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar os pratos e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar do pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei nas suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis, o seu sapato,
minha gravata das suas gavetas. Minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir, não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Gente, que poema maravilhoso! A Cristiane Sobral é uma autora maravilhosa. Fica aí a sugestão para vocês fazerem uma análise, dar uma pesquisada e relacionar aí ao tema da semana, o tema da redação do Enem que eu trouxe para vocês. Boa redação e a gente se vê na próxima aula. Eu fico esperando aí a redação de vocês, que eu vou corrigir todas com muito carinho. E é isso, um beijo. Até daqui 2 semanas.